E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais sobre analisar os movimentos do gráfico com lógica, razão, com entendimento da análise gráfica. Então, a análise gráfica ela é capaz de nos ensinar de uma forma simples, objetiva, tudo aquilo que nós devemos aprender para operar regiões, por exemplo, de suporte e resistência no gráfico. Por exemplo, como aqui, ó, eu fiz uma compra ali, acabei de fazer uma compra naquela região de suporte ali. Aí você fala assim, Cadu, mas eu estou vendo um pavio, o gráfico não foi buscar ali a máxima da região, por que você entrou? Porque eu estou analisando o gráfico como um todo. Tem gente que analisa suporte e resistência como uma linha, e não é assim. Ontem mesmo eu estava dando uma mentoria para um aluno, e ele falando que fez um treinamento aí pesado, de caro tal. Tudo que é ensinado em suporte e resistência não é verídico. Por quê? Porque se eu fosse analisar que tem uma linha aqui e eu teria que entrar só na linha, sabe quando eu ia entrar nesse gráfico aqui? Nunca. Quando eu olho suporte e resistência, eu não vejo uma linha, eu vejo uma região. Por isso que a gente tem que entender e aplicar o suporte e resistência da forma clara. Tá lá, ó, entrada perfeita. Vou até se aproximar para você ver. Olha aqui. Se eu fosse traçar uma linha aqui no suporte e resistência, se eu fosse traçar no corpo, seria aqui meu suporte, não seria? Se eu fosse traçar no pavio, seria aqui meu suporte. E olha só onde foi meu suporte. Meu suporte foi nessa região. Cadu, por que você chegou à conclusão que aqui você poderia entrar comprado? Porque, meu amigo e minha amiga, existe região. Não significa que o gráfico, para fazer um suporte, para fazer uma resistência, ele tem que tocar na região. Pelo desenvolvimento do gráfico, pelo aquilo que o gráfico me mostra, através do movimento, seja de queda, seja de alta, eu consigo compreender a movimentação do gráfico. O gráfico ele vai rastreando a sua movimentação e deixando sinais de possíveis correções ou continuação do mercado. Por isso eu digo para você, ó, essas dicas de suporte, dicas de resistência, para você aprender suporte e resistência em opções binárias, para você aprender suporte e resistência com análise gráfica, é algo muito mais profundo do que talvez você tenha visto por aí. O suporte e resistência ele é dinâmico, o suporte e resistência ele tem que ser atualizado, o suporte e resistência ele é avançado. Guarda essas dicas aí, guarda essas dicas no coração que você vai entender o que eu estou falando. Conforme você avançar nos seus estudos, você vai entender o que eu estou falando. Então, se você tem capacidade de entendimento gráfico, você vai entender que essas regiões, ela pode tanto ser preenchida, como ela pode ser rompida, como ela pode ser corrigida antes da hora. Tudo depende de um contexto gráfico, onde se analisa gráfico, se analisa regiões, tendência, execução de movimento através dos candles e o volume também. Então, quando você está passeando pelos gráficos, por exemplo, fiz a minha entrada em Euro-USD, né? Quando eu entro aqui, ó, Euro-GBP, hoje temos poucos pares de moedas abertos, ó, Euro-GBP, entrei em Euro-GBP. O que eu tenho de ideia aqui no gráfico? Eu tenho de ideia que eu já entendo como que o gráfico está trabalhando, eu vejo essa região aqui, ó, o gráfico chegou nessa região, está trabalhando nessa região. Por que eu falo região? Porque é região, não é linha. Eu poderia traçar uma linha aqui? Poderia, mas eu estou vendo uma região. Essa região aqui, que região é essa? É uma região de oferta. Cadu, isso significa que aqui é uma região de venda? É uma região de venda. Mas para que tenha realmente venda ali naquela situação, eu preciso aguardar o gráfico me mostrar o movimento. O que você tem que entender? Não somos nós que entramos no gráfico para movimentá-lo. É o gráfico que se movimenta e a gente assim o faz, o movimento junto com o gráfico.
Então chego ali naquela região de resistência, analisei gráfico, analisei tendência, analisei a região que o preço está, olhei filtro de volume, entendi a dinâmica do suporte e resistência ali na região. Eu entendi o suporte e resistência avançado ali. Eu entendi o suporte e resistência dinâmico. Eu entendi através da atualização dos rompimentos que vão acontecendo na tendência, o suporte e resistência ali na região. Então o que eu faço? Opa, eu tenho um aval de entrada. Cadu, é 100%? Eu posso tomar um loss? Vou tomar um loss? Vou nada, já vou abrir aqui, vou abrir com juros e correções monetárias. Vamos ver se eu tomei loss? Tomei o loss, entendi o que ele fez. De última hora ele entrou com uma pressão de exaustão aqui na região. Olha onde ele veio buscar. Eu vou aproximar para você ver. Olha isso aqui, ó. Ele veio buscar o quê? O pavio desse candle anterior. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo esse pavio aqui? Ele veio buscar o pavio desse candle anterior. Olha aqui. Então eu tomei o loss porque ele veio buscar o pavio do candle anterior. Simples assim. Já entendi o loss, tomei um loss, gráfico virada de hora, né? 8 horas da manhã agora, entra volatilidade, com certeza tem eventos também. Ele fez uma pressão, ó, no último momento ali para tentar romper a região. Isso pode acontecer? É óbvio que pode acontecer, eu tenho que estar seguro disso. A partir do momento que eu entendo. E outra, detalhe, né? Estou trabalhando contra a tendência. Não sei se você percebeu. Estou contra a tendência. Tá lá, ó. Entrada perfeita. Tomei o loss? Tomei. Corrigi com juros e correções monetárias? Corrigi. Dá uma olhada, ó. Estou contra uma tendência. Entra pressão de compra. Porém, eu tenho o quê? Eu sei o que é uma resistência, eu sei o que é uma região de demanda. Dá uma olhada, ele simplesmente faz o fechamento nessa região. Que região é essa? Eu sempre escrevo aqui para você. Que região é essa? Essa região é região de oferta. Se é uma região de oferta, eu faço o quê? Eu vendo. Então olha que interessante. Tomei um loss por causa dessa região aqui, ó. O loss que eu tomei foi só por... Deixa eu pegar um fechamento aqui para você ficar mais claro. Eu tomei um loss por causa dessa região aqui, ó. Que foi onde esse candle veio fechar aqui. Dá uma olhada. Tomei um loss por causa disso aqui. Sabendo que essa região aqui é uma região de venda. Cadu, mas isso pode acontecer? Sim. Gráfico, geralmente, quando ele tem pressão financeira ou falta de pressão financeira, ele tem essa certa volatilidade, onde a gente acaba aguardando e por um pip ou 2 pips toma um loss, como aqui. Olha aqui, se você for analisar, foi o que aqui? 1 pip, 2 pips. Agora olha que interessante, depois que ele fez esse movimento, aí ele deixou um padrão de correção mesmo. Ou seja, quando eu entrei aqui, entrei no fechamento como uma consolidação, mas depois ele fez realmente o fechamento e aí eu entrei com juros e correções monetárias. Com juros e correções monetárias, entendendo o que o gráfico fez ali na região, tá lá, né? Fiz um 2-1 tranquilo ali. Tomei um loss aqui, 2-1, mais essa aqui em EURUSD, 3-1, altamente lucrativo. Vamos caminhar? Vamos caminhar. Então, o que você tem que entender? Ó, já tem gráfico entrando em OTC aqui, ó. Já tem gráfico meu em OTC. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa para operar aqui. Vamos ver se eu tenho algo para fazer mais uma entrada. Porque se eu não tiver mais uma oportunidade de entrada aqui, eu nem entro, tá? Se eu tiver oportunidade, eu entro. Se não, não entro. Ao JPY. E depois eu quero conversar sobre 5 dicas de suporte e resistência para você operar, tá? Eu quero entrar aí em 5 dicas de suporte e resistência que podem mudar a sua vida. Eu vou falar sobre 5 dicas de suporte e resistência que podem mudar a sua vida quando você vai trabalhar o suporte e resistência. Ó, vou entrar aqui, tá? Vou entrar aqui, ó, máxima da região. Deixa eu ver como está trabalhando os outros gráficos. Tranquilo. O gráfico está entrando em OTC, alguns pares, 8 horas da manhã. Isso pode acontecer, depende do que está acontecendo pelo mundo aí. Fim de mês, começo de mês é assim mesmo. Vi mais uma oportunidade.
Oportunidade do quê? Trabalhar suporte novamente. Eu vou falar para você, vou dar 5 dicas aqui de como operar suporte e resistência que vai mudar a sua vida. Por quê? Porque, gente, tem muita gente que acha que suporte e resistência é traçar uma linha lá e entrar na linha. E não é. Ah, suporte e resistência é corpo ou é pavio? Olha a entrada que eu fiz aqui. Eu fiz no corpo. No corpo não, no pavio, né? Perdão, no pavio. No corpo, no pavio, no corpo, pavio? Depende do gráfico. Então nós vamos conversar sobre isso. Tá? Eu quero falar isso para vocês. Eu quero explanar um pouco mais sobre esse assunto com vocês. Tá lá, ó. Entrada perfeita, perfeita. Cadu, como é que você consegue fazer uma entrada como essa? Onde você vê um candle fazendo esse trabalho e ele vem rompendo, ó. Rompeu aqui, só que ele chegou aqui, ó. Não rompeu. Ou seja, dá uma olhada, isso aqui é um canal. Isso aqui é um canal. Isso aqui é uma região de resistência. Isso aqui é uma região de suporte. E além do canal, eu tenho que ver a disposição gráfica, eu tenho que ver a tendência, como ela está chegando na região, eu tenho que ver como é que o volume está trabalhando. Ou seja, a análise gráfica são setores, setor por setor. Então eu entrei em EuroJPY aqui, fiz uma entrada perfeita no suporte. EuroGBP, fiz uma entrada perfeita na resistência, depois de ter tomado um loss aqui. E EuroSD, fiz outra entrada perfeita aqui. Mesma coisa, né? Você pode perguntar assim, poxa, mas é corpo ou é pavio? Né? Tem sempre aquela questão, é corpo ou pavio? Nós vamos conversar sobre isso. Não é nem corpo e nem pavio. O gráfico que vai te mostrar. Eu vou falar aqui sobre 5 dicas de suporte e resistência que vai mudar a sua vida, tá? Só um minutinho aí que nós vamos falar. Não vai embora não. Então, quando você começa a se aprofundar em análise gráfica, você consegue ter esse entendimento. Por quê? Porque o gráfico é vivo. Como eu estava conversando esses dias com um aluno, não tem essa história de eu traçar uma resistência e eu traçar um suporte e só porque ele chega lá eu compro, ou só porque ele chega eu vendo. As marcações no gráfico, se você domina as marcações de entendimento, é óbvio, isso vai te ajudar muito, mas é para você entender que aquela região você tem que atenar para alguma coisa pode acontecer. É como se você ligasse um alerta, é como se fosse um sinal aí de cruzamento numa avenida na sua cidade. Opa, por que tem um sinal ali? Por que tem um semáforo? Tem um semáforo ali porque aquela região é perigosa. Por que tem um semáforo aí na sua cidade? Porque essa região é perigosa, ou seja, você tem que tomar cuidado para passar nessa região. Por que nós marcamos suporte e resistência? Porque essa região aqui ela é perigosa. Por quê? Ela pode tanto fazer com que o gráfico caminhe, ou como ela pode fazer com que o gráfico pare no movimento. Então, por isso existe um semáforo ali. O que é o semáforo para nós na análise gráfica? É o suporte e resistência. Só que tem gente que trabalha um suporte e resistência de qualquer jeito. Traçou uma linha lá, vou lá e entro. E não é assim. Não é assim. Você vê mesmo, por exemplo, os alunos, que eu sempre trago exemplos aqui, né? Os alunos, vocês conhecem os alunos aqui, eu sempre estou trazendo o exemplo. Por quê? Para você entender a dinâmica. Quando você aprende, você caminha. Olha isso aqui é o Cleiton. Ó. O Cleiton, dá uma olhada, o Cleiton está 2 meses no treinamento. Já está mandando bem na Binárias. Olha o que ele fez, foi para o mini índice e já fez 595 pila, ó. Graças aos seus ensinamentos, obrigado por tudo. Surreal, professor. Por quê? A análise gráfica é uma só. Eu canso de falar isso para vocês. O que você faz em binários, o que você faz em índice, o que você faz no Forex é a mesma coisa. O que muda é a execução da ordem, a execução da ação no pricing action ali do preço. Mas isso, conforme você se aprofunda em análise gráfica, você entende, você aprende, como o Cleiton aqui. Por exemplo, dá uma olhada do Wagner aqui, ó. Essa sessão ele me mandou um 7-1. Agora ele manda aqui, ó, desculpa, mas saber quando sabemos a análise gráfica que ele não parou, né? Ele não quis parar no dia e tal. Aí ele vai mandando horário e mandou uma série de entradas para mim. E depois ele diz assim, ó, agora eu fechei, completei 24-3. Será que fui lucrativo? Como é que um aluno faz, por exemplo, 27 entradas com 24 lucrativas? É porque ele tem conhecimento? É óbvio, né? Olha aqui o Eduardo, ó. Opa, Cadu, boa noite. Aqui o Eduardo. Ontem mandei meus resultados e hoje novamente com análise Hunter. Fica tudo mais fácil. Sou aluno
há 3 semanas, olha só, 3 semanas, e digo uma coisa, seu treinamento mudou totalmente minha visão gráfica. Como o senhor sempre diz, tira as escamas dos nossos olhos. Por quê, gente? Porque você aprende ou vê as coisas de forma superficial. Mas quando você se aprofunda, você começa a entender a dinâmica do gráfico e como ele funciona. Ah, esqueci de... Tem mais um resultado aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Djalma, ó. Boa noite, professor. Análise gráfica é vida. Obrigado pelos seus ensinamentos. Deus abençoe você e sua família. Olha, mais 3 saques nessa corretora. E eu tenho na Cotex também. Tenho 3 contas na corretora Cotex. Dá uma olhada. O menino é um ninja. E essa é uma das 2 que fiz operações e saques hoje, logo mais cedo. Mandei de uma conta, só que agora de outra corretora. Abraço e tenha uma ótima sexta-feira, né? Mandando aqui para mim no fim de semana. Então, olha como o Djalma tem conta no nome dele, no nome da mãe, no nome não sei de quem, e ele está operando. Dá uma olhada. Ele já tinha me mandado hoje mais resultados. Mandou de novo, ó, mais resultados. Aí você fala assim, mas como é que ele consegue operar dessa forma? Como é que ele é lucrativo? Tem gente que entra em contato comigo, gente, e não acredita que é possível você ser positivo todo dia e ter consistência. Tem gente que não acredita nisso. Mas por quê? Porque não tem conhecimento, gente. Não tem conhecimento. O conhecimento liberta, você tem que ter conhecimento. Você tem que se aprofundar em análise gráfica e entender como funcionam os gráficos. Por que que o Cadu foi capaz de fazer um 4-1 aqui tranquilo? Sossegado. Mesmo o gráfico com volatilidade, olha o gráfico fazendo movimentos, você viu alguns pares entrando em OTC já, 8 horas da manhã, 8 e pouco da manhã, alguns gráficos entrando em OTC. Por que que você olha e fala assim, como é que o professor consegue fazer isso aí? Como é que os alunos conseguem fazer? Porque eles entendem a dinâmica e como funcionam os gráficos. Por exemplo, eu poderia deixar aqui, ó, 5 dicas para você de como que vai mudar a sua vida. Então vou escrever aqui para ficar mais fácil para você. 5 dicas de suporte e resistência. Essas dicas vão fazer o quê? Vão mudar sua vida. Primeira dica. Suporte ou resistência não é linha. Suporte e resistência é região. Você viu ali que na primeira entrada que eu fiz, eu não entrei em linha, eu entrei em região. Você compreendeu? Segunda dica. Suporte e resistência se trabalha se o gráfico mostrar. Por que isso, Cadu? Por que você está falando isso? Porque às vezes você abre o gráfico e o gráfico não está trabalhando o suporte e resistência da forma como você opera, ou da forma que você aprendeu com fulano, ciclano, ou analisando aí via aulas YouTube. E aí você não tem a percepção de observar, nem que seja alguns minutos, observar e sentir como é que os gráficos estão trabalhando naquele dia. Entendeu como os gráficos estão trabalhando naquele dia? Você é capaz de compreender como é que o gráfico está trabalhando e trabalhar de acordo com o que o gráfico te mostra. Não adianta você falar assim, toda vez que chega num suporte eu compro, toda vez que chega numa resistência eu vendo. Não adianta. O gráfico está disposto a isso. O gráfico está estruturalmente para isso. As tendências estão trabalhando assim, as regiões quando se formam estão assim, o volume te dá um filtro de entrada dessa forma, tem volatilidade no gráfico, o par de moeda que você está trabalhando, a bolsa está aberta, está fechada nesse momento, qual a dificuldade que pode te levar na hora de um trade? Tudo isso você tem que ter na cabeça. Aí você pensa assim, pô, Cadu, mas é muita informação? Não, não é. Se transforma tão simples a partir do momento que você transforma isso em automático. Compreendeu? Então isso é mais uma dica que você tem que ter aí na cabeceira da cama. Terceira dica, suporte e resistência, ele é dinâmico. Deixa eu falar um negócio para você. Suporte e resistência foi feito para ser rompido.
sabia? Porque qual é a visão Forex? Se a gente está trabalhando um gráfico espelhado no Forex, o que o pessoal do Forex quer é que o gráfico caminhe em tendência. Então qual é a exceção do movimento? São as correções da tendência, ou correções de continuidade ou de reversão. Então o gráfico é dinâmico, por isso as marcações, suporte e resistência, as análises que você faz em relação do suporte e resistência, ele tem que ser dinâmico. E isso ele se torna um suporte e resistência avançado. Você entendeu? Aí o mercado de suporte e resistência, o mercado que eu digo as marcações, ele tem que ser atualizado a todo momento. Não adianta você chegar aqui no gráfico, 6 horas da manhã, fazer as suas marcações de suporte e resistência e passar 2 horas você ficar trabalhando aquele suporte e resistência próximo ao preço ainda. Não vai adiantar nada. Você tem que atualizar essa visão de suporte e resistência. Você tem que entender o avanço que é o raciocínio lógico e a razão sobre o suporte e resistência. Você tem que entender que ele é dinâmico. O gráfico foi feito para rompê-lo mesmo. Então tem uma série de fatores que você precisa entender para compreender que aquela região é uma região que vai suportar o preço ou que vai resistir o preço. Sempre fique alguns minutos, quiçá dezenas de minutos, olhando o gráfico para compreender se realmente ele está fazendo aquilo que você sabe executar. Entenda isso. Não seja um trader miojo que você em 3 minutos você quer resolver a sua vida. Não faça isso. Você só vai se frustrar. Suporte e resistência não alinha. Suporte e resistência é região. Se você pegar essas 5 dicas aqui de suporte e resistência que eu estou deixando aqui para você, eles vão mudar a sua vida. Se você aplicar isso com interesse realmente de aprendizagem. É claro, no treinamento a gente se aprofunda tudo isso aqui setor por setor, porque isso aqui tudo está ligado em setores do gráfico. E conforme você vai se aprofundando nos setores do gráfico, você vai se apaixonando por como analisar o suporte e resistência e como fazer entradas perfeitas. Aí você é capaz de ser positivo todos os dias e tem gente que não consegue entender isso. Tem gente que não consegue acreditar que isso é possível. Mas por quê? Porque aprendeu errado, não aprendeu certo, só tomou lambada na cabeça, só pagou curso caro aí e não aprendeu nada. Lixo, lixo. Tem um monte de gente que fala pra mim, não sou eu, o pessoal entra e fala assim, Cadu, é lixo. O que eu estudei antes é lixo, não tem nada a ver. O treinamento que você faz para nós é muito barato. Ontem mesmo, estava falando da mentoria que eu estava dando aqui pro aluno. Ele falou, é muito barato. Eu paguei aí R$2.000 e poucos num treinamento que não tem 10% do que você ensina de verdade. Você entendeu? Então você precisa ter conhecimento técnico. E conhecimento técnico requer o quê? Requer aprendizagem. Requer se aprofundar no gráfico. Por exemplo, eu deixo aqui inteiramente grátis para download este book aqui de 16 padrões. Tem muita gente que eu falo assim, você tem esses padrões decorados de execução na cabeça? Ah, eu não tenho. Então, e eu deixo aqui, ó, eu deixo no meu canal do Telegram, que está no link da descrição do banner do canal. Qual é o meu canal do Telegram? Treinamento Hunter. Eu deixo o link aí, cuidado com falsos perfis. Eu deixo para o pessoal entrar, para ir na mensagem fixada, fazer o download, baixar e estudar. Aí o abençoado nem sequer tem o desejo de entrar, baixar e estudar. Às vezes eu falo para o abençoado, me segue aí no Instagram, tá, o link da descrição tá no banner do canal, me segue no Instagram, qualquer dúvida você entra em contato comigo, eu te ajudo de alguma forma. Aí o abençoado, tem gente que entra em contato só para reclamar, ah, eu tô há 2 anos nesse mercado, eu só tomo tinta, eu só tomo loss, eu não sei o que eu faço. Venha com uma convicção e uma certeza mental do que você quer. Chega e fala assim, professor, eu te acompanho no YouTube, mas eu tenho interesse em aprender isso, porque eu sei que eu vou vencer, eu escolhi isso para minha vida. Opa! Eu já entendo a pessoa como uma pessoa diferente. Essa pessoa eu quero para o meu time. Essa pessoa eu tenho prazer em ensinar. Por quê? Porque não começa de mim. A pessoa crescer nesse mercado não começa por mim, começa por você. As formas de você vir para um treinamento ou se aprofundar, gente, o que eu faço aqui para quem quer adentrar o treinamento, vocês sabem, quem já está no treinamento sabe como é que é. A disposição que eu tenho de tirar dúvidas, de ajudar a fazer os ajustes, de ajudar a te corrigir, de dar o suporte para você, quem está no treinamento sabe como que é.
Então, não fica dormindo na selva. Se você dormir na selva, o leão vem e te pega. Não precisa nem ser leão, né? Pode ser um mosquitinho, ele vem e te pega. Não durma na selva. Se você realmente quer aprender análise gráfica, quer trabalhar o suporte e resistência, aqui eu dei 5 dicas para você em suporte e resistência que pode mudar a sua vida em opções binárias. Mas precisa se aprofundar em cada setor, em cada seção do gráfico, para você entender realmente como que isso funciona, qual é a dinâmica do mercado, para que você realmente cresça em sabedoria e faça aqui como os alunos que eu te mostrei, cresça em entendimento e saiba o que está fazendo no gráfico. Só assim você vai ter um crescimento e vai ver mudança de vida. Tá bom? Eu te vejo então numa próxima aula, num próximo trade. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino aí de notificações, deixa um comentário, um like. Te vejo amanhã. Fica com Deus.